Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre os estágios de psicologia. Você sabia que existem estágios obrigatórios, não obrigatórios? Qual que é a diferença deles? Você vai saber tudo nesse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber sempre que tiver vídeo novo. Nós estamos chegando a 50 mil inscritos e quero muito que você faça parte disso junto comigo, dessa jornada com a psicologia. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, eu me formei em psicologia em 2020. Aqui no canal tem toda a minha trajetória na faculdade, desde o meu primeiro até o último semestre, compartilhando com vocês como foi cada semestre, o que eu aprendi. E agora que eu finalizei a faculdade, que eu tô começando a minha carreira de psicologia, eu tô retomando alguns pontos que vocês sempre me perguntam e o estágio é um deles. Então, se você quer saber também sobre os estágios de psicologia, já deixa um like nesse vídeo e comenta aí se você já faz algum tipo de estágio, seja um obrigatório e um não obrigatório. E vou começar esse vídeo falando exatamente sobre essa diferença. Qual é a diferença de um estágio obrigatório e um não obrigatório? Os estágios obrigatórios são aqueles que você precisa fazer para se formar na faculdade. Então, são estágios que fazem parte da grade curricular da sua faculdade, que se você não fizer, você não consegue se formar enquanto psicólogo. Esses estágios obrigatórios para sua formação não são remunerados. Toda a faculdade de psicologia, você vai aprender toda a parte teórica, da psicologia durante ali um tempo, e aí, em algum dado momento, vai ter a parte prática para você conseguir ter alguma experiência na área da psicologia. E aí, cada faculdade vai ser diferente, tá? Então, aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, mas lembrando que a sua faculdade pode ser totalmente diferente de tudo o que eu falar aqui nesse vídeo. Então é importante que você verifique com a sua faculdade como é que funcionam os estágios por aí, ok? Essa é a primeira informação básica sobre os estágios obrigatórios. E aí, os estágios não obrigatórios são aqueles que você procura por conta. E esses sim podem ser remunerados. Então, eles não são estágios obrigatórios para sua formação enquanto psicólogo. E você pode começar a procurar esse tipo de estágio desde o começo da faculdade para conseguir ganhar um dinheirinho a mais e ajudar a bancar sua faculdade, seus gastos pessoais, enfim. Então, esses são os estágios não obrigatórios, aqueles que você procura por conta. Dá pra gente classificar também entre estágio remunerado, que são esses, e os não remunerados são aqueles que você tem que fazer pela faculdade. E também existem estágios voluntários, que aí você também procura por conta, mas aí você sabe que você não vai receber nada porque é um estágio voluntário, tá? Então também tem essa exceção aí de estágio, você procura por conta, mas aí não é remunerado porque a característica do estágio é voluntário. Eu recebo perguntas sobre os dois tipos de estágio, tanto não obrigatório quanto obrigatório, então vou tentar fazer aqui um resumão sobre as minhas experiências em cada um deles e tirar algumas dúvidas que vocês me perguntam. Por exemplo, tô aqui com a minha colinha, tá? Aqui embaixo. A partir de que ano começam os estágios da faculdade? Então, se é estágio da faculdade, quer dizer que são estágios obrigatórios, tá bom? E aí, gente, depende de cada faculdade. Na minha, por exemplo, os estágios obrigatórios começaram a partir do 4º ano. Então, desde o 7º semestre até o 10º semestre de psicologia, eu já tive estágios obrigatórios. Então, vamos supor, eu tinha 7 matérias, no 7º semestre. Dessas 7 matérias, 2 eram estágios obrigatórios e as outras 5 eram matérias teóricas. Mas isso depende de cada faculdade. Eu já recebi mensagem de seguidores, por exemplo, que na faculdade deles os estágios começavam antes. Então, antes do 4º ano, já tinha contato com a prática de estágio. Então, varia bastante, tá? Outra pergunta é, posso começar a procurar estágio remunerado a partir de quando? E aí, gente, você pode começar a procurar um estágio remunerado a partir, literalmente, do 1º semestre da faculdade. O mais difícil mesmo é você encontrar vagas disponíveis, em instituições que estejam procurando estagiários de psicologia. Então, procurar você realmente pode desde o primeiro momento que você entra na faculdade, mas não quer dizer que você vai encontrar. Por quê? Porque tem muitos fatores que dependem disso. Por exemplo, a pandemia de 2020 foi um fator que prejudicou muitas contratações, Muitas empresas precisavam se manter, porque senão iam acabar quebrando com a pandemia. E aí isso afeta as contratações das empresas. Elas não estavam contratando pessoas novas e, consequentemente, também poderiam cortar gastos, com estagiários. E aí isso cai a demanda de vaga. Então depende de qual cidade você mora, de como é que estão a demanda de vagas nessas cidades e qual
área de estágio você procura. Você pode ser um estagiário de psicologia, por exemplo, em uma empresa, né? Então, uma empresa que tem ali um RH, que tem um analista de RH, pode querer contratar um estagiário de RH para auxiliar alguns processos. Essa foi, por exemplo, a minha experiência. Eu estagiei no RH como estagiária de psicologia e foi incrível, eu tive esse contato com a parte organizacional da psicologia, mas se você falar, não quero estagiar numa empresa, aí você dispensa uma vaga de empresa e você procura vagas em outras instituições. Ah, quero uma vaga na área hospitalar, aí você vai atrás de vagas em hospitais, em UBS, enfim, aí você dá um jeitinho para encontrar esse tipo de vaga, tá bom? E linkando com isso, também vem uma pergunta se é difícil encontrar esses estágios remunerados. E eu digo que cada pessoa vai ter uma experiência. Não adianta eu vir aqui e falar pra você, gente, não, é fácil encontrar estágio, porque não é, cada um vai ter uma experiência. Talvez você já esteja procurando um estágio remunerado há um tempão e até hoje não encontrou uma vaga. Assim como você pode ter um colega que procurou e, sei lá, piscou e já tinha ali uma oportunidade para ele começar a trabalhar. O que aconteceu comigo, que facilitou também que eu encontrasse essa vaga de estágio no RH, é que uma amiga trabalhava numa empresa e aí tinha uma vaga, sabe? E aí ela acabou me indicando para essa vaga e eu descobri a vaga através dela e consegui participar do processo seletivo e passei e consegui trabalhar a partir de então. Então não dá para eu dizer se é fácil ou difícil, porque cada pessoa vai ter uma percepção, tá? Onde posso encontrar vagas de estágio remunerado? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Onde é que eu encontro vagas? O que eu vou dizer pra vocês com base, né, na minha experiência, eu depois comecei a trabalhar no RH, eu fazia contratações de estagiários, né? Eu trabalhava na área de recrutamento e seleção de estagiários. E aí uma dica que eu dou é que vocês se inscrevam em sites de vagas de emprego, porque eu trabalhava numa empresa que a gente encontrava estagiários exatamente assim. Tem muitos sites como o Vagas, a Cato, que você se cadastra lá, você faz um currículo para você nesse site, coloca lá onde você estudou, né? O que você faz hoje em dia, já trabalhou, se não, enfim. E aí você deixa lá o seu currículo num banco de dados. E aí existem empresas que consultam esses bancos de dados para atrair possíveis candidatos a novas vagas. Então, essa é uma dica que eu dou para você talvez manter lá o seu cadastro em sites como esse atualizado. Ou então no LinkedIn, por exemplo, também gera muitas oportunidades. Quando era presencial as aulas na faculdade, a minha faculdade tinha um mural com várias oportunidades de estágio com empresas e instituições que eles eram parceiros. Então também tem essa opção, tem faculdades que tem esse mural de forma online. Não tem muito também fórmula assim certinha de onde encontrar vaga, depende de muitos fatores, de onde você mora, de como é que estão as vagas por aí, de qual área você quer, enfim, deu pra perceber que é algo bem abrangente, né? Outra pergunta que vocês geralmente fazem é como é que funciona o estágio remunerado com a faculdade, né? Se a faculdade tem alguma participação, algum vínculo com a empresa, com esse estágio. E sim, tem algum tipo de vínculo, porque a faculdade precisa verificar se esse estágio remunerado que você vai fazer tá dentro da legislação do estágio. Tem uma lei do estagiário, né, que tem lá todos os direitos e deveres do estagiário. E aí, quando eu fui contratada pela empresa que eu fiz o estágio no RH, eles fizeram um contrato de 1 ano, aí esse contrato foi para minha faculdade, eles verificaram a carga horária que eu ia fazer, né, o estagiário, por exemplo, não pode trabalhar mais de 6 horas, então eles verificam a carga horária, eles verificam as atividades que eu ia fazer para ver se tinha a ver com o curso de psicologia que eu estava fazendo. Então, quando tudo isso bateu, aí sim que eu pude começar a trabalhar na empresa. Eu acredito que em toda a faculdade seja assim, então esse é o único vínculo que a faculdade tem durante o seu período de contrato no estágio remunerado, tá? Toda essa documentação tem que estar bem certinha para você conseguir trabalhar como estagiário. E aí, então, já que eu comecei a comentar do estágio em RH, quais estágios que eu tive ao longo dos 5 anos, né? Então, eu tive estágio obrigatório e fiz um estágio não obrigatório no RH. Eu tive essa experiência no RH trabalhando em recrutamento e seleção de estagiários da empresa que eu trabalhava, foi incrível. Eu trabalhei lá primeiro como jovem aprendiz, depois como estagiária e trabalhei lá durante 2 anos. E tirando esse estágio remunerado que eu fiz, eu tive 5 estágios obrigatórios pela minha faculdade. A sua pode ter mais, pode ter menos, aí vai da sua faculdade, tá? Eu tive 2 estágios obrigatórios no 4º ano, que foi em psicodiagnóstico infantil e em psicopatologia. E aí no 5º ano da faculdade eu tive mais 3 estágios, que eram psicologia da saúde, oficina de criatividade e terapia sistêmica. E aí já emenda aqui uma outra pergunta que é: eu pude escolher os estágios obrigatórios da faculdade ou foi definido por eles? E aí depende, eu tive as 2 experiências. Nos 2 primeiros estágios obrigatórios que eu tive no 4º ano, foi tudo pela faculdade. Então todo mundo fez exatamente os mesmos 2 estágios em psicodiagnóstico infantil e em psicopatologia. O de psicodiagnóstico infantil, vocês provavelmente vão ter a matéria de psicodiagnóstico
psicodiagnóstico para entender como é que funciona isso. E nesse psicodiagnóstico a gente fazia hora lúdica, a gente aplicou teste, por exemplo, o HTP, e de psicopatologia também. Então a minha faculdade no quarto ano tinha esse estágio que era feito aos sábados. Então quinzenalmente aos sábados a gente ia até um hospital psiquiátrico para oferecer atividades lá nessa instituição. Foram experiências muito ricas e que, nossa, eu assim vou guardar sempre na memória. E aí, no quinto ano, a gente teve mais liberdade de escolha, então não foi toda a minha sala que fez os mesmos estágios que eu fiz. A faculdade dava algumas opções pra gente de estágios. Dentre as opções que a gente podia escolher. No estágio de psicologia da saúde, por exemplo, que eu escolhi, também tinha a opção de fazer psicologia escolar, psicologia organizacional e grupos e comunidades, né? Então, se formasse turma, você fazia aquele estágio. Em oficina de criatividade, que eu escolhi, também tinha a opção de fazer psicologia jurídica, plantão psicológico e acompanhamento terapêutico, que não formou turma. Então, mesmo que você tivesse escolhido essa opção, você teria que trocar para uma outra que tivesse formado turma. E eu escolhi terapia sistêmica, escolhi essa abordagem para estagiar no quinto ano, mas também tinha as opções de fazer em psicanálise, TCC e fenomenologia. Então, no quinto ano, tinham algumas opções de estágio, aí eu escolhi as que eu me identificava mais. Onde aconteciam esses estágios? Era dentro da faculdade? E aí depende. Eu tive as duas opções também. A minha faculdade, eu não sei se são todas, mas tem uma clínica escola. Eu acredito que é a maioria, tá? Que é uma clínica onde são oferecidos atendimentos psicológicos para a comunidade feito pelos estagiários de psicologia do último ano. Eu sou uma pessoa aqui da minha cidade, eu vou até a clínica escola, que não é no mesmo prédio da faculdade, é em outro prédio, em outro endereço. Aí eu chego lá e falo, queria fazer psicoterapia. Aí lá eles vão me encaminhar para alguma dessas opções de estágio que eu comentei, sabe? Então, acho que o caso da senhora se encaixa em psicoterapia individual. Aí encaminha para lá. Acho que o caso da senhora se enquadra em psicoterapia de família. Manda para sistêmica e assim por diante. Então, nessa clínica escola aconteciam atendimentos psicológicos e aí a gente fez o estágio de psicodiagnóstico infantil nessa clínica escola. E a gente faria também o de sistêmica nessa clínica escola, mas aí entrou pandemia e foi online, tá? Então tinha essa instituição que a maioria dos estágios eram para ser feitos ali. Mas também tivemos estágios fora da faculdade. Por exemplo, o estágio de psicopatologia, que eu comentei, que era feito em um hospital psiquiátrico, né? A gente ia até esse hospital quinzenalmente, aos sábados, tinha algumas opções de horários, daí a gente escolhia o que fazia mais sentido pra gente. A gente disponibilizava lá na instituição 1 horinha de atividades, mais 1 hora pra você ir, 1 hora pra voltar, né? E aí a gente tinha esse deslocamento, sim, quinzenalmente, no quarto ano da faculdade. Essa é a minha experiência. No meu quinto ano, também era para ser estágio externo, mas com a pandemia foi tudo online, tá, gente? Mas, por exemplo, o estágio de oficina de criatividade que eu fiz também era para ser externo. A gente iria até uma instituição para oferecer oficina de criatividade. Escolhi uma ONG para fazer oficina, aí levava os materiais da oficina lá nessa ONG para fazer com as pessoas dessa ONG, sabe? Mas não deu certo pela pandemia, foi tudo online. E o estágio de psicologia da saúde também era para ser feito de forma externa em algum hospital e também foi online. Por ter sido online, a dinâmica mudou muito em psicologia da saúde, porque não tinham muitos hospitais que toparam, sabe, fazer atendimento online com a gente. E aí, o que a minha faculdade decidiu? Ela decidiu oferecer o estágio de saúde com uma escola que já tinha parceria com a minha faculdade, pra gente promover saúde num contexto escolar. E é possível sim promover saúde em outros contextos fora do âmbito hospitalar, mas muita gente tinha o sonho, né, de querer estagiar no hospital, então causou um pouquinho até de frustração nas pessoas, sabe? Mas foi possível estagiar online devido a essa parceria, foi a solução que a faculdade encontrou. E aí no quinto ano, então, eu só tive experiência online, mas era pra ser sim fora da faculdade, tá? E os que não eram fora da faculdade nas instituições eram feitos na clínica escola da faculdade. Pode parecer um pouquinho confuso, mas foi assim que aconteceu, então eu acho que tenha dado para entender um pouquinho, tá? E a sua experiência pode ser totalmente diferente disso, então espera para ver como é que vai ser na sua vez, tá bom? Outra dúvida, os estágios aconteciam durante os horários de aula? E não, a maioria aconteciam fora do horário de aula. O que aconteceu dentro do horário de aula foi o de psicodiagnóstico infantil, que foi lá no quarto ano. A gente tinha aula de psicodiagnóstico na quinta-feira, na clínica escola da faculdade, né? Então a gente ia pra clínica pra ter aula, e aí antes da aula tinha o atendimento de psicodiagnóstico infantil, né? Com a criança. Então a gente fazia atendimento primeiro, depois do atendimento tinha a supervisão com a professora
lá na clínica escola. Então esse acontecia no mesmo local. E aí o de psicopatologia, como eu comentei, a minha aula de psicopatologia era na quarta e ao sábado a gente tinha que ir até o hospital quinzenalmente. E aí no quinto ano também, eu tinha a aula de oficina de criatividade na quarta-feira, mas o meu estágio de oficina era sexta, porque sexta eu tinha só supervisão de TCC, né? E aí era menos tempo, a gente conseguiu encaixar na sexta. O estágio de saúde, a minha aula era na quinta à noite, aí o estágio com a escola eu fazia quinta de manhã, eu escolhi ficar no grupo de quinta de manhã, tinha outros horários também disponíveis, mas também era fora do horário de aula, e o de sistêmica também era fora do horário de aula. Minha aula era terça de sistêmica e eu fazia o estágio com a família, né, atendendo a família no horário que a família podia. Então a gente cada semana combinava o horário com a família para atender. Então a maioria acontecia assim fora do horário de aula. E aí vem a pergunta, né? E se eu trabalho 8 horas por dia, como é que eu faço para cumprir esses estágios? E, gente, essa era a realidade de, sei lá, 90% da minha sala. A maioria das pessoas trabalham para pagar a faculdade, para conseguir se manter, e elas têm que dar um jeito, sabe? Não tem muito o que fazer fora disso. Então, eu, por exemplo, fiquei no grupo de saúde de quinta de manhã. Se você trabalhasse, né, CLT, 8 horas por dia, tinham outras opções de horários. Tinha um horário, por exemplo, que era quinta às 5 da tarde. Aí mais pessoas conseguiam participar nesse horário. E um outro sábado às 11. Então, poxa, eu não consigo durante a semana, tentava fazer tudo no final de semana, sabe? Então, as pessoas tinham que dar um jeitinho nesse sentido. Então, tudo vai depender mais de como é o seu trabalho atualmente, qual é a carga de horário que você tem. Muitas pessoas conseguiam flexibilizar no trabalho para um dia sair 1 hora mais cedo, para conseguir dar conta de fazer esses estágios também. E as pessoas vão assim, né, se adequando, se virando. Então não tem como eu dizer que todo mundo que trabalha deu conta, porque eu não sei mesmo de todo mundo. Talvez tenha alguma pessoa, né, que por ter um trabalho X ou Y não conseguiu dar conta. Mas o que eu sei é que a maioria conseguiu, e a minha sala tinha pessoas que faziam de tudo, né? Então as pessoas deram um jeito pra conseguir lidar com isso, sabe? As pessoas têm que fazer isso, não tem pra onde fugir. Fora isso, esses horários de estágio, eu também tinha aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta supervisão de TCC. Então a vida continua normal com as aulas teóricas, e além disso você tem que incluir os estágios nesse meio, gente, loucura, né? E além de participar dos estágios, a gente tinha que fazer relatório de estágio toda vez. Então toda semana eu tinha 3 relatórios de estágio, porque tinha 3 estágios obrigatórios que aconteciam semanalmente, né? Saúde, oficina de criatividade e sistêmica. E esse relatório de estágio, eu já fazia ele desde o 4º ano da faculdade, então a gente foi pegando mais prática, sabe? Não foi assim do nada, puf, faço um relatório de estágio sem saber. Não, a gente teve orientação desde o começo de como fazer um relatório psicológico. Inclusive, o relatório que a gente fazia de estágio é exatamente o relatório psicológico que o psicólogo emite como documento psicológico. Então tem uma estrutura do que tem que conter. Vou deixar aqui embaixo um link do CRP que fala sobre documentos psicológicos. Aí fala exatamente o que tem que ter em uma declaração, em um atestado, em um relatório, para você saber como que era a estrutura desse relatório. Não sei se todas as faculdades seguem esse modelo, né, de relatório psicológico, mas pra gente foi ótimo, porque hoje eu já sei fazer um documento psicológico com a experiência que eu tive nos 2 anos de faculdade, sabe? Então, esses relatórios a gente tinha que fazer semanalmente, às vezes era individual, às vezes era em grupo, dependia de como o estágio era feito, né, se individual ou em grupo, e aí a gente tinha que fazer esse relatório contando o que aconteceu, descrevendo, né, o que aconteceu, e depois fazendo uma análise com base na teoria. Então, assim, o estágio de sistêmica, eu contava como foi o atendimento, e na análise fazia uma análise teórica do que aconteceu. Então, todo estágio tinha que fazer isso, e, meu Deus, às vezes era uma loucura, assim, um monte de relatório para entregar, haja organização, né, para dar conta de tudo. Então essas foram as minhas experiências, assim, basicamente, né? Tive uma experiência de estágio não obrigatório no RH e acho super válido, sabe? Se você quer ganhar um dinheirinho a mais, né, pra ajudar aí na sua faculdade, acho que um estágio é uma ótima oportunidade, até pra você já ir buscando algo que tenha a ver com psicologia, né? Acho que eu me interesso pela psicologia organizacional, então vai precisando de um estágio em uma empresa, talvez já seja algo legal pra você estar encaminhado em uma área que você tenha interesse. E os estágios obrigatórios também são super válidos, porque são experiências, você já tem contato com a prática ainda na faculdade. Eu, por exemplo, já fiz o atendimento de uma família ainda estando na faculdade, então já tenho, querendo ou não, mais bagagem para começar a atender. Tive experiência em psicodiagnóstico infantil, né? Nem pretendo atuar com crianças diretamente, mas já tive essa experiência, já sei aplicar um HTP, por exemplo, que é um teste psicológico, então
Toda experiência é super válida e eu espero muito que você vivencie isso também na sua faculdade. Se você já vivenciou, comenta aqui embaixo como é que foi a sua experiência. Não é fácil, tá, gente? Não imaginem que é fácil, meu Deus, teve muitos momentos difíceis e a minha intenção aqui é justamente compartilhar um pouquinho de como foi comigo, para você ter uma noção de como são os estágios de psicologia, mas para você pode ser tudo totalmente diferente e muito especial, né? Porque cada pessoa tem sua experiência e acho que essa é a graça de compartilhar um pouquinho de como foi comigo e você depois, a Sabrina falou que era assim, né? Mas comigo foi diferente, comigo foi assim, assado. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, porque eu falei muito, já estou cansada. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram para me acompanhar no dia a dia, é @sabrina.adriane. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.